Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Manda Nudes, com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado especial, professor Sérgio Gonzaga. Canja musical, Débora Araújo. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, telespecs, está começando mais um Sarau Elétrico. Hoje a gente está na formação aqui de Power Trio, professor Fischer, Diego Grando, tudo bem? Tudo bem. Nosso convidado é o Sérgio Gonzaga, que está tendo problemas de conexão, está sem luz na casa dele, aquelas coisas que acontecem em Porto Alegre e enfim, né, o que a gente vai fazer? A não ser lamentar e espernear e começar a gritar e fazer passeata, motim, revolução, revolta. O que a gente faz, professor? O professor coça a barba. Eu queria dizer uma coisa mais singela, que é o seguinte. Eu estou aqui usando lápis coloridos agora. É bom. Tem um ali que tem 4 cores. Tem 4 cores, é genial. Eu achei legal. Eu vou mostrar ele aqui, ó. Esse é demais, é psicodélico. Também. Aqui se chama reaproveitamento de materiais, entendeu? Os caras pegaram uns restos de grafite, comprimiram ali, ficou bem bonito. E ficou bem bonito. Então é isso que eu queria dizer, eu estou numa fase zen, entendeu? Que maravilha, professor. Não, está pintando aquelas rosáceas, aquelas coisas do... Não chega tanto. Não chega tanto. Mas tá sereno, né? Tá sereno. Então, tá sereno, né? Mas isso aqui importa. Pegar um bolinho, machuquei um pouco, mas tá bem. Sou dúvida para domingo, acho que não jogo domingo. Tá. Mas tá bem. Temos que avisar que o professor Sérgio não tá com dificuldade na conexão, mas mandará nudes, né? Mandará nudes. Não há problema quanto a isso. Mandará nudes e a gente tem aqui já um material que já tá confirmado, né? Falando em mandar nudes, eu queria aproveitar o começo do programa para dar aquele toque maneiro do apoio, né? Porque a gente agradece muito aos telespecs que contribuem para que a gente mantenha o projeto. Então, fica a dica aí, qualquer valor será bem-vindo. A gente tem até R$2.000. Até R$2.000. A gente tem o famoso Pix. O professor é contra o negócio de Pix. Eu não entendo Pix, é uma coisa que está para bilhão a minha compreensão, entendeu? Tá bom. O Pix é uma coisa esquisita mesmo, mas de qualquer maneira ele funciona. No caso aqui, para nós, é o meu e-mail, a chave é katia@radioelétrica.com. Temos uma conta também no Banco do Brasil, que vai estar aqui. E é isso, qualquer valor será bem-vindo, a gente aí consegue pagar a canja e pagar todos os custos de produção, divulgação, enfim. O assunto é meio assim, a gente ficou naquela, porque a cada semana tem que pensar num assunto, né? A semana passada foi bem sério, estava bem bacana, ficou todo mundo impressionado com a professora Guadalupe Maradei, com a beleza dela e com a fala, e também com o som e a voz maravilhosa da Georgina Hassan. Então foi assim, eu acho que foi nosso primeiro sarau internacional online, né? Porque a gente já fez umas versões assim... com a portuguesa, aquela com a nossa... é verdade. A Alexandra. Que disputa contigo a posição de fã número 1. Aquele dia, quando eu falei, ela não gostou muito. Se viu reduzida. Aí teve um dia que eu perguntei para ela em off, assim, mas e o Caetano falou contigo sobre o livro, sobre o 5 Voltas, né? Porque ele já tinha falado. O nome do livro, vamos lembrar para os nossos ouvintes aí, o nome do livro dela é 5 Voltas na Bahia e... Um beijo para Caetano Veloso. Poxa, não é pouca coisa. E aí ela disse que ele mandou um e-mail para ela maravilhoso, mas que ela ia deixar isso na esfera privada, que ela, né? Sim, se fosse a Luana Piovani já ia sair dizendo, a música é para mim, a música...
Mas a Alexandra é uma pessoa discreta, né? O assunto sexo foi sugestão do Diego, não sei porque é o mais jovem, não sei, o Diego, hormônios. Não, primeiro a gente tem sempre essa grande... O sexo como um grande tema nos saraus no Ocidente, né? Assim, é um tema que sempre atiça a imaginação das pessoas. Tem pelo menos uma edição anual, né? Vejam que anual, né? Anual, se tirar o U, já fica uma... Né? Não, e aí, enfim... quer dizer, comemorando ao contrário, né, essa coisa de quase um ano aqui de quarentena, e parece que não tenho condições nem estudos antropológicos para falar, mas parece que é uma questão que deve ter mudado, né, assim, as rotinas, o hábito, sei lá, de pessoas que saem para pegação, assim por diante, e ficou uma questão um pouco, eu já tenho que dizer que procurei coisas que envolvessem sexo virtual e tudo mais, não achei porcaria nenhuma que fosse relevante, mas aí surgiu essa ideia de pensar como seria esse sarau do sexo virtual, ou sarau virtual do sexo. E aí também, como nós temos um especialista, né, que é o professor Sérgio, a gente não poderia perder essa oportunidade também, né? Pois eu procurei no Google alguma coisa sobre sexo em tempos de pandemia e eu li que aumentou. Eu achei que era uma coisa assim, não, porque existem... aí tem 1000 coisas, né? Eu não estou falando, claro, de casais estabelecidos, estou pensando em pessoas que têm que sair para a rua, ou Sim. namorado, ou ficantes, mas que havia bolhas. Tem Harvard estudando o assunto em profundidade, mas eu achei... Eu vi até uma coluna daquele Jairo Bauer, eu acho, no UOL, ele falando, alguém encaminhou essa pergunta para ele, como é que é para fazer um sexo com Covid? Com segurança. Sim, isso. Com máscara e tudo. Sei lá, eu não li, eu só vi a manchete. Eu vi um Porta dos Fundos que era assim, um cara convidando o outro para uma suruba e falando, não, que ia rolar de tudo, mas todos os protocolos de segurança. E que quando o cara não estivesse usando a boca, ele tinha... Isso aí. Álcool gel o tempo todo, em todas as partes. Álcool gel rolando a mil. Procura aquelas posições que a pessoa que não está exatamente um de frente, rosto com rosto, né, assim... Tá liberado. Vai invertendo, que aí, né, o risco de contágio é menor também. Tem toda uma ginástica. Estão falando 69? Tem várias outras, né, professor? Tem outras. Não que eu conheça, né, mas... Certo. Tu já ouviu falar. Já ouvi falar. Eu lembro daquela piada boba do 69, que alguém disse assim, 69 é ótimo. É que nem ter um apartamento de fundos em Copacabana. A posição é excelente, mas a vista é um cu. Deve ser por aí. Mal a conversa, né? Bom, o professor Fischer, que tem a tradição de não seguir o tema, às vezes porque ele usa a questão geográfica, dizendo que está longe dos livros, às vezes ele não usa nenhuma desculpa. Assim, tipo, semana passada eu achei que era um sexo de argentinos. Sexo de argentinos? Não, sexo não. Olha só, era tema de escritores argentinos, porque a gente estava falando de argentinos, o professor... Mas, claro, ele falou na vagina, ele falou no aborto, ele deu uma... Deu uma volta, deu um godô. Eu quero ver qual vai ser o godô de hoje, professor. Godô é o seguinte, vou começar lendo a Ana Marçom, nossa querida amiga. Aê. Salve para Ana Marçom. Texto que a gente publicou na Parentes, na mundialmente desconhecida revista Parentes. Está lá, se vocês não conhecem, não assinam, tem que entrar em parentes.com.br, está baratinho e sua satisfação garantida e seu dinheiro não vai de volta. Mas é pouco dinheiro, então está tranquilo. Ela escreveu um texto chamado justamente Amor na Quarentena, que é um texto em que ela conta uma história. Diz assim, é de maio esse texto. Maio ainda, imagina, gente, tá? Maio era que 3 meses de seca. Estava bem tranquilo, né? A minha vida amorosa, hoje posso afirmar, é um fracasso. Basta me ver. É uma moça falando.
indo para os 42, solteira, sem filhos. 99% porque eu escolhi assim. Só que não vamos esquecer aquele 1%. Quer dizer, eu não fujo da minha responsabilidade pelo fracasso, porém é fato que o pessoal que passou por aqui colaborou bastante. As únicas coisas de respeito mesmo aqui na minha vida amorosa são o dedo podre, esse sim não falha, e a minha total falta de traquejo para jogos de sedução. Eu falo alto, falo demais, fico bêbado, eu tropeço. Eu já derrubei um pote inteiro de mostarda na calça branca de um homem numa lancheria, no primeiro encontro, e único, claro. E eu sou a primeira a dormir depois do sexo, de barriga para cima e roncando. Detesto conchinha, sai para lá, sério mesmo, um horror. O primeiro namorado comeu minha, na época, melhor amiga. Quando eu confrontei os dois perguntando se isso tinha sido de uma paixão louca, incontrolável, e então agora eles vão ficar juntos e os dois baixaram a cabeça, bem, aí já viu, nada, foi só pela putaria mesmo. Depois teve um banana, um ciumento possessivo, outro galinha, aquele kit básico do fracasso. O namorado mais legal que tive terminou comigo quando eu fui morar sozinha. Ele morava sozinho, eu aluguei um apartamento para ir morar sozinha, ele alegou que eu estava pressionando ele para casar. Entendeu? Nem eu. Mas foi essa a alegação. Esses tempos, 20 anos depois, ele me chamou para tomar uma cerveja. Pau no cu dele. O último, pelo amor, era um doente de ciúme. Ele tinha cada ideia, cada fantasia que um dia eu cheguei a acreditar que eu era a mulher mais gostosa do mundo. Não era possível. O jeito como um amigo te olhou, o jeito como o namorado da amiga falou contigo, o jeito como tu te comportou com o caixa do supermercado, o jeito como tu isso e aquilo, eu achei que eu era irresistível mesmo, mas não. Depois eu vi que era só doença dele mesmo. Porque o amigo, o namorado da amiga, o caixa do supermercado, ninguém chegou junto quando eu fiquei solteira, de novo. Eu até voltei no super e dei aquele sorriso maroto pro caixa. Ele nada, zero. Então, recentemente, eu mais uma vez segui uma das minhas filosofias de vida preferidas. Fudida e meia. Entrei no Tinder, pá. Aquela espécie de mercado humano em que tu olha a embalagem, dá uma lida no rótulo e pensa, bem, estou há 3 semanas sem trepar. O primeiro que eu conheci, que deu match, foi um manezinho da ilha. Ela mora em Florianópolis, né? Gato, professor de surf, gostava de ler, legal. Nos encontramos, rolou. Ele não era muito conversador, mas desandou a falar quando perguntei das tatuagens. Kátia Sumo, da tua time, do teu time. A fórmula do LSD, 2 discos voadores e uma planta de maconha. É sério, tinha 2 discos voadores. Eu achei que pudesse suportar muitas e muitas histórias de ET em Mato Grosso, para onde ele viaja todo ano para buscar justamente isso, ETs, com muito LSD, mas não deu. Sabe quando tu não acompanha? Bom, tivemos alguns encontros mais, hoje considero um amigo. Me chamou esses tempos para tomar um café, acho que deve estar umas 3 semanas sem trepar, pau no cu dele. Depois me apareceu um jornalista. Uhul, adorei. Começamos a conversar. Eu pensei, graças a Deus, um homem direito. E conversamos tanto que terminei dando para ele, no caso, uma entrevista sobre o Viana Moog. Foi só o que eu dei para ele. Estão entendendo meu poder de sedução? Eu estou no Tinder e arrumo uma entrevista sobre um autor que ninguém lê. Isso ela contou aqui, né, quando ela foi nossa convidada. Pior que o Viana Moog fui eu que fiz ela ler. Não teve nada nunca, nada de encontro pessoal, nada de nada, foi só isso mesmo. Eu voltei para a ideia inicial do Tinder, sexo. Quer saber? Eu não vou atrás de homem inteligente, foda-se, vamos atrás do borogodó mesmo. Achei, outro mané da ilha, gato, divertido, pai de santo. Lá pela 3ª vez juntos, ele teve uma visão de que eu era uma pessoa que queria dar um golpe nele, eu queria um cara de quem engravidar para prender o cara, e disse que tinha que ter muito cuidado comigo. Aí eu me botei a procurar nele tatuagem da forma do LSD, só podia ser algo para ele. Vocês estão acompanhando a minha vida amorosa? Eu só queria trepar. O cara é um pai de santo e não está pegando mulher com macumba por quê? Está no Tinder por quê? Ah, pois é, ele pode se conectar com os orixás, mas eu também tenho aqui as minhas visões. Uma amiga de longa data, também solteira, me disse para largar de mão e fazer como ela, comprar um vibrador. Sério mesmo? Por acaso eu posso comprar um vibrador? Primeiro, quarentena, não está dando para ir em sex shop. Segundo, se eu comprar pelo correio, imagina a minha cara. Absolutamente todas as minhas compras pela internet, teleentrega, são recebidas por um casal de vizinho. Meu apartamento é de fundo e não temos porteiro aqui no prédio. Mas não pensem que eles recebem as encomendas de boa. Eles me mandam mensagem no Zap, tipo assim, Ana, chegou o teu hambúrguer. Ana, chegou o teu aspirador. Ana, chegou a tua roupa. Sim, eles dão o bico nas coisas. Aí tenho eu o direito de mandar os vizinhos receber um pau de borracha? Ana, chegou o teu pau.
teu caralho, tua rola. Ana, chegou o teu consolo. Ana, chegou o teu brinquedinho. Terceira opção que me sobraria seria mandar entregar na casa dos meus pais. Não, né? Simplesmente não. E o seguinte, eu não quero um pau na caixa, certo? Agora eu sigo no Tinder, estou falando com o Abelardo. Bem, fazer o quê com o gosto duvidoso da mãe dele para nomes? Esportista, cinquentão, divertido, tudo indo bem. Até que ele me convidou para ir andar de bicicleta essa semana. Eu disse que não, porque estou cumprindo os 14 dias de isolamento após ter chegado de viagem. Ele me sugeriu deixar de ser esquerdalho e sair das paranoias, que eu não deixasse esse meu corpinho parado. Vamos se divertir. Levando em conta que no Tinder tu escolhe literalmente a dedo, clicando no coração, vamos se combinar. É um senhor dedo podre aqui, o dedo dela. Tem que respeitar. Eu respeito muito. No mais, só vou dar uma olhada aqui na internet, umas páginas de sex shops, sem compromisso, não vou comprar, que é capaz de eu escolher no clique o único vibrador do planeta Terra que vem em brocha, não te duvido. Vou acabar comprando mais um pijama de bichinho no site da Renner. Ana, chegou o teu pijama. Sou a melhor, né? Esta é a Ana Marçom. Falando na Ana Marçom, ela participou aquela vez, né, do Sarau, o último de 2020, o ano do cu, que teve aquele texto dela. Aí ela estava naquela que ela ia publicar, eu falei, pô, mas quando é que vai publicar? Ah, pois é, que tá enrolado, sei que. Aí ela falou, tá, tu... eu falei, tem que fazer isso logo, acabando o ano, tu vai lançar em julho de 2021, o ano do cu. Aí, bom, resumindo, fizemos o esforço de reportar. Eu fiz a capa, porque agora eu sou web designer, né? Não sei se dá para ver aqui, ó. Dá para ver. Dá, ali, ó. Né? E aí ela manda por PDF, não tá mais ou menos. Ela manda por PDF, só entrar em contato com ela, eu vou botar aqui, ó, contato.anamarçom@gmail.com. E acabou, seus problemas acabaram, pelo menos vai dar umas risadas bem boas, né? Ela fez um texto para cada mês da pandemia. Não, mês do ano. É maravilhoso, é muito divertido. Eu li também os Supridores do Faleiro. Cara, que livro maravilhoso. Bom, eu li também já. Cara, aquilo ali é um filme Tarantino, sei lá, Spike Lee, alguém, mas eu não sei se ele já... Eu sei que vai ser editado em outros idiomas, mas eu não sei se ele já vendeu para audiovisual. Eu não sei se já vendeu, mas estava em negociação aberta. Se vendeu, vai vender logo, Vai, aquilo ali é um filmaço, né? Filme. Totalmente cinema. Que livro bom, fica a dica aí. Ele ficou muito feliz quando disseram para ele, alguém disse, o cara que fez a resenha lá na Folha... Isso, tu comentou aqui, do negócio de Machado de Assis, né? Era uma mistura de Tarantino com Machado de Assis, e aí ele adorou, porque ele disse que ele adora o Tarantino. Sim. Então, certo. Nossa. Bom... Vamos ver qual é a contribuição para o sexo do Diego hoje. Vamos lá, Diego. Tá. Eu vou começar lendo poemas aqui. Eu vou ler 4 poemas curtos de duas autoras diferentes. A primeira delas é a Simone Brantes, desse livro aqui, Quase Todas as Noites. Tem 2 poemas. Tinha um que eu nem lembrava, na verdade. Eu estava folheando aqui e achei que seria legal também. Mas o primeiro que tinha me ocorrido sobre o tema era esse aqui. O título é Pote. Você acha que o sexo é isso? 3 ou 4 posições e executá-las? Você quer muito, muito mesmo que eu goze? Então vamos por partes. Não se vai com tanta sede ao pote. Primeiro, fabricar a sede. Segundo, fabricar o pote. Terceiro, deixar que a água jorre. O segundo é as moças. Também é interrogativo. Como 2 moças se encontram pelas moitas? Como entram 2 vulvas sob a colcha? Como, sem mergulho, marulham no fundo os líquidos de uma na outra? Como, por que poder de Deus, as moças se comem com as coxas? Essa é a Simone Brantes. E aí eu vou ler mais 2 de uma poeta contemporânea, também portuguesa, chamada Maria Teresa Horta.
alguns poemas desse livro eu já li no Ocidente também, mas eu sempre acho muito bonito o livro, é As Palavras do Corpo, e eu recomendo muito, assim, um livro de poemas eróticos. Aí tem dois que eu acho muito bonitos, de uma série chamada Modo de Amar. Aí eu vou ler o poema 1 e o 2. 1. Lambe-me os seios, desmancha minha loucura, usa minhas coxas, afaga-me o umbigo, abre-me as pernas, põe-nas nos teus ombros e lentamente faz o que eu te digo. E o último, então, que é o Modo de Amar 2. Vais pôr-me de borco, assim inclinada, a nuca a descoberto, o corpo em movimento, a testa a tocar a almofada que os cabelos afloram tempo a tempo. Vais pôr-me de borco, digo, ajoelhada, as pernas longas firmadas no lençol, e não há nada, meu amor, já nada que não façamos como quem consome. Vais pôr-me de borco, depois inclinada, os meus seios pendentes nas tuas mãos fechadas. Essa é a Maria Teresa Horta, e a primeira foi a Simone Brandes. Comecei em alto estilo. Começou em alto estilo, Não, eu queria dizer para os ouvintes assim, tá? Todo mundo sabe que o sarau é pré-gravado, né? A gente grava antes, não é ao vivo, mas ele só vai ao ar na terça às 9 da noite, né? Nós estamos gravando isso aqui às 11 da manhã, pelo amor de Deus, né? Aí eu comecei a ver os textos com, buceta, caralho, papai, eu não vou ficar lendo isso aqui, entendeu? Não... horário. Aí mas por enquanto está todo mundo na elegância aqui, eu vou tentar manter. Eu vou começar com a Cláudia Tages, um texto que ela leu uma vez no sarau, e eu tenho aqui, eu nem sei de que livro é, porque eu tenho assim, ela tinha me mandado o texto antes de... É Sangue Quente o livro, tá? Então, ela está contando a história ali de uma professora, meia-idade, aquela monotonia, não teve uma vida afetiva e sexual assim, minimamente empolgante. E aí eu passo a ler já do final do texto. O nome do texto é Cyber Love. Era um domingo de tédio, entrou pela primeira vez... Em um domingo, já comecei errando a primeira... Em um domingo de tédio, entrou pela primeira vez em um chat de relacionamento. Às 11 da noite, segundo matéria de comportamento de um jornal local, horário em que as salas de bate-papo se enchiam de homens, ou de seres se dizendo homens. Estabeleceu algumas regras para iniciar uma conversação. Para começar, não aceitaria abordagens chulas do tipo quer teclar, gostosa. Também não toleraria erros de português, tinha pavor de erros de português. Aos 20 e poucos anos, recusou um rapaz de intenções sérias e boa situação financeira, porque no primeiro bilhete que lhe endereçou, ele escreveu ciúme com S. Foi de sala em sala procurando a com o maior número de nicknames masculinos. Após longa espera por um lugar, digitou o nome pensado há meses. Professora Safada, em caixa alta, e deu o enter. Não demorou para um homem puxar assunto. O nick dele era Calçadão de Ipanema. Calçadão de Ipanema. E logo no primeiro contato ficou claro que o calçadão em questão não homenageava a famosa atração turística do Rio de Janeiro. E aí, cheirosa, cheirosa sem o i, quer conhecer um bem dotado de verdade? Ele escreveu cheirosa sem o i, ela anotou, ainda que com CH. E quer sem o R, com um inconveniente acento agudo no final. A primeira frase já deixou evidente o tipo de gente que ele era. Alguém capaz apenas de uma conversa sem classe e vulgar. Calçadão ainda incluiu no texto uma carinha passando a língua de um lado para o outro da boca. Um emoticon, ela observou. E repetiu a pergunta, cheirosa...
Quer conhecer um bem dotado legítimo? Legítimo ele escreveu com J. Ela demorou alguns segundos para digitar com G e o fez com letras maiúsculas. Quero. Não fossem tantos sentimentos sufocados, ela tinha certeza, tudo seria diferente. É isso aí, então, Cláudia Tages, Cyber Love. Cyber Love. Isso é do tempo dos chat. É o tempo dos chat. Não, eu estava lendo uns textos do Veríssimo, desse livro aqui, né, Sexo na Cabeça, né, e ele fala assim, ó, chat site, que era né? O último grito. O último grito, é. E aí, professor? Eu vou ler uma coisa broxante agora, tudo bem? Tudo bem, faz parte. Não, é porque vocês, a Cátia e o Diego sabem, eu estou escrevendo um livro, né? Que é para ser um livro, juntando tudo que eu não gosto dos modernistas paulistas e do papel que eles têm na cultura brasileira. Enfim, é isso, mas é uma coisa séria, assim, cabeçona e tal. Estou tentando escrever em língua de gente, mas é uma coisa séria, super pesquisa e tal. Bom, aí eu fui reler agora com lupa um livro do clássico modernista, que é um clássico meio obscuro, que é este aqui, ó, do Paulo Prado. Paulo Prado, está lá o nome dele embaixo. Uhum. Paulo Prado era um nababo, assim, era da família mais rica, assim, tipo, eu não me lembro bem dos números, mas é tipo assim, 80% do café do mundo saía de São Paulo e 90% do café que saía de São Paulo saía pela firma deles. Eles eram cafeicultores, sócio de estrada de ferro, enfim, uns caras que são ricos há muitas gerações. E ele era um rico, ele era de 1870, uma coisa assim. Então, quando teve a Semana de Arte Moderna, ele já era um cara de 50 anos, portanto, não era inocente, né? Um cara que morou em Paris quando jovem, amigo do Eça de Queiroz, essas coisas todas. Então, e o pai dele foi o tal do conselheiro Antônio Prado, que dá nome até numa cidade da Serra aqui. O conselheiro Antônio Prado foi um cara que foi de tudo, foi ministro, do Império ainda, né? Depois foi abolicionista, foi republicano, aqueles caras que foram se... Foi tudo. Reinventando. Sarney. E é um cara que ele como prefeito de São Paulo é que fez o Teatro Municipal, onde aconteceria a Semana de Arte Moderna 22, financiada por este cara aqui, este Paulo Prado. O cara está no centro de tudo, é o cara que inventou, é o cara que convidou o Graça Aranha, que era um cara de prestígio, para ir lá fazer a palestra, enfim. E ele, em 1928, publicou esse livro. Só um pouquinho, ele fez o Teatro Municipal, assim, ele bancou o Teatro Municipal, é isso? Não, foi a prefeitura que fez, né? O pai dele era o prefeito quando foi feito... Entendi, tá. Ele só fez os lados. A grana deles era um negócio assim, entendeu? Monumental. Para muitas gerações, assim, e vinha já de longe. Acho que o bisavô do Paulo Prado já era rico, entende? Uma coisa desse tipo. Enfim, e esse livro aqui é horrível, é medonho, assim, é uma coisa insuportável de ler, uma imbecilidade do começo ao fim, assim, descabido. Lido agora, claro. Já encontramos o prefácio do teu livro, né, professor? Os adjetivos, pelo menos. O tom do meu livro você já encontraram, exatamente esse. Não, mas eu sou mais elegante lá, né? Mas enfim, o livro é de 1928, do mesmo ano do Macunaíma. Para ter uma ideia como ele era importante, para vocês aí que estão nos ouvindo, o Macunaíma é dedicado a esse cara. Memórias Sentimentais de João Miramar, aquele grande romance inventivo do Oswald de Andrade, é dedicado a ele. O cara é o centro da coisa, assim, é o cara que inventou essa porra toda. Agora eu vou ler 2 trechinhos do livro dele, para vocês terem uma ideia. O livro tem 4 capítulos, que se chamam Retrato do Brasil, presta atenção, ele está escrevendo um retrato do Brasil. O primeiro capítulo se chama Luxúria, o segundo se chama Cobiça, o terceiro se chama Tristeza e o quarto se chama Romantismo. Qual é a lógica dessa porra, entendeu? 2 pecados capitais, a tristeza e o romantismo. Mas isso é para passar em revista do Brasil. A luxúria é século XVI, XVII, a cobiça é 17 e 18, que é o ouro, né? Tristeza é o ouro também, e romantismo é o século XIX. Ou seja, o Brasil é uma merda. Assim. Depois vocês têm que ler o meu livro aí quando ele sair. Então, trecho do primeiro capítulo.
o clima, o homem livre na solidão, o índio sensual, encorajavam e multiplicavam as uniões de pura animalidade. A impressão edênica que assaltava a imaginação dos recém-chegados, os portugueses, exaltava-se pelo encanto da nudez total das mulheres indígenas. A própria carta de Caminha diz bem a surpresa que causou aos navegantes o aspecto inesperado das graciosas figuras que animavam a paisagem. A carta do Caminha realmente diz, né, que ele olhou, o Caminha diz assim, que entre os índios que eles viram, tinha 4 moças, aí é o Caminha falando, bem novinhas e bem gentis, com os cabelos muito pretos e compridos pelas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas, e tão limpas de cabeleira, ou seja, a região ali do Capozinho do Fuca, ali, né? Que de as muito bem olharmos não se envergonham. Então ele diz, é isso, o Brasil é essa depravação. Aí tu quer saber o que ele pensa sobre escravos e a sexualidade e tal? Eu vou ler 2 trechinhos lá adiante. A vida dissoluta do africano e do mestiço invadia a melhor sociedade. A vida dissoluta do africano invadia a melhor sociedade. Tudo se fazia nesse abandono desleixado e corrompido, que é a praga da escravidão. Ele era contra a escravidão porque a escravidão corrompia os costumes da elite. O traje ordinário das mulheres no interior das casas era uma simples saia por cima de uma camisa, em geral da mais transparente musselina. Muito larga ao pescoço, ao menor movimento caía de um dos ombros, ou mesmo dos dois, descobrindo sem pudor os seios. O problema era as escravas de casa. Agora, um pior ainda, o mal roía mais fundo. Os escravos eram terríveis elementos de corrupção no seio das famílias. Os escravos eram um elemento de corrupção no seio das famílias. As negras e mulatas viviam na prática de todos os vícios. Desde crianças, começavam a corromper os senhores moços e meninas, dando-lhes as primeiras lições de libertinagem. Entendeu? Os jovens escravos. Os mulatinhos e crias eram perniciosíssimos. Transformavam as casas, segundo a expressão consagrada e justa, em verdadeiros antros de depravação. O inventor do modernismo, Cartiação. Caralho! Isso aí é pornográfico, professor. Agora tu pegou pesado. O cara é um racista, assim, do começo ao fim. E ele tem uma tese no livro. Vamos fazer um seminário aqui, nós vamos convocar um seminário. A tese dele é a seguinte: por que São Paulo é melhor que o Brasil? Porque São Paulo fez a única miscigenação que deu certo, que foi o português, que chegou logo no começo da colonização, com o índio. Então criou um sujeito forte, alto, destemido, barará, que é o bandeirante. E como São Paulo ficava no Planalto, então não se contaminou pela sujeirada que foi, adivinha o que é? A chegada dos negros, esses perversos. Então, lá embaixo, tu tem a mulataria, que é aquela bagunça. Rio... A tigrada. A tigrada é insuportável. Então, o Brasil não deu certo por causa dessa miscigenação com os negros. E o São Paulo, ao contrário, deu certo, porque foi uma mistura boa. Olha agora essa. Foi boa porque os portugueses que fizeram São Paulo são os portugueses de antes da decadência, que começou em 1580, o domínio espanhol e tal. Então, aqueles portugueses eram certos. Os outros portugueses eram uma porcaria, os que vieram depois. Então. Que loucura! Vou denunciar esse cara no tribunal de Haia. Não adianta, né? Esse é o cara que, hoje em dia, os modernistocêntricos e modernistófilos escondem embaixo do tapete, porque é uma vergonha que esse cara seja o mentor do modernismo. Né? Sim, homenageado por todos. E ele é defendido, assim. Para falar a verdade, quem defende ele mesmo é o Mário de Andrade. O Oswald de Andrade, lá pelas tantas, dá uma espinafrada dele e diz, não, ele diz que esse livro aqui foi escrito com a visão de um convento jesuíta. O Oswald de Andrade. Né? Uhum. É isso, então, era para ser sexo na quarentena, mas o meu sexo é esse aqui hoje em dia, entendeu? Estou gastando a minha libido com esses caras aqui. Muito bom. E o cara foi republicado com honras, né? Sempre é republicado um clássico da historiografia, sim, um clássico que saiu. Ele é ainda republicado com louvores. Aguarde, bibliografia. Essa coleção aqui, ó, Intérpretes do Brasil,
papel Bíblia e tal. Qual é o primeiro livro do volume 2? Retrato do Brasil. Tá certo que o cara que faz a introdução é o Vanfas, o Ronaldo Vanfas, que é um historiador porreta, assim, que faz umas mesuras e tal, mas dá. Ele diz, não, era um racista e tal, né? É uma coisa medonha. Desculpa, foi muito não, tudo bem. Esse livro vai sair ainda em 21? Não, é para sair na virada de 21 para 22, né? Certo, tá. Eu espero incomodar pela semana, assim, de 13, 15 de fevereiro. Baixo. Vou eu desafinar o coro dos contentes agora, que eles dizem que eles fazem, né? Vou eu tentar desafinar o coro. Acho aí. Bem legal. Estamos botando fé para você. Vamos lá. Tá, Diego, vamos voltar para o sexo. Vou lá para... Vamos seguir na broxice. Eu vou lá para... Não, agora tem uma história de grande vigor aqui. Eu vou lá para o final do século XVIII, lá para a França, para ler um dos contos libertinos do Marquês de Sade. Esse aqui tem um teor meio anedótico, assim, ele não é dos mais sádicos. Libidinosos. Mas é uma história interessante. Não vou ler o título, depois no final eu leio o título, porque é daqueles títulos que, enfim, basicamente contam o fim ou anunciam a piada, né? Mas a história é a seguinte: uma belíssima burguesa da rua Saint-Honoré, de aproximadamente 22 anos, gorduchinha e roliça, carnes as mais viçosas e apetitosas, todas as formas modelares, ainda que um pouco cheias, e que acrescentava a tão fartos encantos presença de espírito, vivacidade e gosto o mais aguçado por todos os prazeres que lhe proibiam as rigorosas leis do Himeneu. Essa moça, a frase é longa, decidira, havia quase um ano, arranjar 2 ajudantes para o seu marido, que, sendo velho e feio, a ela não somente desagradava muito, como também cumpria mal, se não raramente, os deveres que talvez com um pouco mais de desempenho poderiam acalmar a exigente dolmen. Assim se chamava nossa bela burguesa. Então, tudo isso para dizer que ela tem um marido velho e feio e arranjou 2 camaradas para fazer a função que o marido não fazia. Nada mais bem combinado do que os encontros marcados com esses 2 amantes. Deroux, é o nome do primeiro, jovem militar, ficava normalmente das 4 às 5 horas da tarde. E das 5h30 às 7 chegava Dolbreuse, um jovem negociante com o rosto mais bonito que se pode ver. Era impossível fixar outros momentos. Eram os únicos em que a senhora Dolmen estava tranquila. De manhã era preciso estar na loja e à tarde também tinha de aparecer por lá algumas vezes, ou então o marido voltava e deviam falar de seus negócios. Por sinal, a senhora Dolmen havia confidenciado a uma de suas amigas que ela gostava muito que os momentos de prazer se sucedessem assim, muito próximos um do outro. A chama da imaginação não se apagava, ela assegurava. Desse modo, nada mais temo do que passar de um prazer a outro. Não era difícil retomar a ação, pois a senhora Dolmen era uma criatura encantadora que calculava ao máximo todas as sensações do amor. Pouquíssimas mulheres conheciam-nas como ela própria, e em virtude dos seus talentos, reconhecera que, depois de muito meditar, 2 amantes valiam muito mais do que um. Com respeito à reputação, era quase a mesma coisa, um encobria o outro. Poderiam se equivocar, poderia ser sempre o mesmo a entrar e sair várias vezes durante o dia, e com relação ao prazer, que diferença. A senhora Dolmen, que temia em particular a gravidez, bem segura de que seu marido jamais com ela cometeria a loucura de lhe arruinar a cintura, havia igualmente imaginado, percebam esse raciocínio, havia igualmente imaginado que com 2 amantes havia muito menos risco, quanto ao que temia, do que com um, porque dizia ela, na condição de excelente anatomista, 2 frutos se destruíam mutuamente. O raciocínio brilhante, né? Certo dia, a ordem fixada nos encontros veio a se alterar. E nossos 2 amantes, que nunca tinham se visto, conheceram-se de maneira engraçada, conforme mostraremos. Deroux foi o primeiro, mas chegara muito tarde. Então, aquele que chegava às 4 ficava até às 5, chegou atrasado, né? E como se o diabo tivesse se intrometido, Dolbreuse, que chegava às 5h30, que era o segundo, chegou um pouco mais cedo.
O leitor inteligente percebe de imediato que da combinação desses dois pequenos erros deveria acontecer, infelizmente, um encontro infalível. E assim sucedeu. Porém, mencionaríamos como isso se deu e, se possível, ocupemos-nos desse assunto com toda a decência e moderação que tal assunto, já por si muito licencioso, exige. Por obra de um capricho bastante bizarro, mas tão comum entre os homens, nosso jovem militar, cansado do papel de amante, quis, por uns momentos, representar o da amante. Em lugar de ser amorosamente abraçado por sua divindade, ou seja, de ficar por cima, quis, por sua vez, abraçá-la. Em resumo, o que está embaixo coloca-o em cima, e por essa inversão de posição, inclinada sobre o altar onde normalmente se oferecia o sacrifício, era a senhora Dolmen que, nua como a Vênus calipija, e encontrando-se estendida sobre seu amante, apresentava, diante da porta do quarto onde se celebravam os mistérios, o que os gregos adoravam com devoção na estátua que acabamos de mencionar. Essa parte muito bela que, em suma, sem sair à procura de exemplos tão remotos, encontra tantos adoradores em Paris. Deu para visualizar, né? Ela está ali por cima, e aí dá para ver a bunda e todo o resto. Né? Tal era... Nos Calipige é a de bunda linda. Aquela. Tal era a atitude quando Dolbreuse, acostumado a entrar sem dificuldade, chega cantarolando e vê por um ângulo o que uma mulher verdadeiramente honesta não deve, segundo dizem, jamais mostrar. O que teria causado grande prazer a muitas pessoas fez com que Dolbreuse recuasse. "O que eu vejo?" exclamou. "Traidora! É isso que me reservas?" A senhora Dolmen, que naquele momento se encontrava numa dessas crises em que uma mulher age infinitamente melhor do que raciocina, resolve mostrar-se audaciosa. "Que diabo você tem?" diz ela ao segundo Adonis, sem deixar de se entregar ao outro. Sem deixar de se entregar ao outro. "Não vejo nisso nada que te cause muito pesar. Não nos perturbe, meu amigo, e contenta-te com o que te resta. Como bem podes notar, há lugar para dois." Dolbreuse, não conseguindo deixar de rir-se do sangue frio da sua amante, pensou que o mais simples era seguir o conselho dela. Não se fez de rogado e dizem que os três lucraram com isso. E aí eu tinha mencionado antes que o título que entregava tudo era justamente essa última fala da Dolmenia, a protagonista, né? Há lugar para dois. Então tá lá o Marquês de Sade, no finalzinho, na virada do século XVIII para o XIX, contando essas histórias também de mulheres super livres e interessantes. Sem pandemia, né? Sem pandemia. Não, ali não precisava de máscara nem nada. Tinha a fórmula da contracepção e tudo mais, estava tudo plenamente em ordem. Pandemia e antes da AIDS e tudo, né? Acho que nessa época só tinha sarna gálica. Sífilis, né? Bueno, sou eu, né? Eu vou ler o cara que eu li a semana passada, o Pedro Mairal, esse argentino, tem várias passagens muito interessantes no livro. Então, como eu tinha falado semana passada, é um escritor meio decadentão e tal, está sendo já sustentado pela mulher, não consegue trabalho, aí participa de uns eventos e acaba se envolvendo com umas garotas, ele é um quarentão. Quarentão, Diego, agora de velha. Quarentão é um jovem, né? Do que vocês estão falando? Um jovem quarentão. Sim, né? Para nós é um jovem quarentão. Estamos aí. Então, ele está naquele momento, começa a desconfiar que a mulher tá traindo ele, porque ela meio que perdeu o interesse, ele é um derrotado, ele está se sentindo mal, blá, blá, blá. Bom, aí eu leio. Derrotei a mim mesmo, suponho. Meu monólogo mental, minha tribuna adversária. Quando não escrevo nem trabalho, o volume de palavras sobe dentro da minha cabeça e elas me inundam. Dúvidas cresciam como trepadeiras, iam me envolvendo. Eu me perguntava quem você andaria vendo. Chegando tarde, toda arrumada e cansada, depois de reuniões e coquetéis da fundação. Ela trabalha numa fundação médica. E aquelas mudanças sutis
Antes era raro você se depilar. Agora eu sentia suas pernas macias toda vez que roçava em você na cama. Minha cabeça se enchia de perguntas. Você estava se cuidando e se arrumando para alguém que não era eu? E onde eram os encontros, Catalina, é o nome dela? Em motéis? Você nunca foi muito de motel, talvez por isso mesmo ficasse com tesão. Eu me perguntava quem poderia ser o cara e não tinha nenhuma pista. Quem sabe algum membro do diretório. O triângulo de seu pubis, sempre tão pujante e vigoroso, de repente apareceu podado, reduzido, um pouco mais pontudo, por causa do biquíni, você me disse. E é verdade que estávamos em dezembro e que outro verão de convites para piscinas e jardins ia começar. Você foi ao ginecologista e tratou da candidíase, que a deixava com um cheiro forte, e me fez tomar o mesmo remédio para o caso de eu também ter pegado a coisa. Nós dois estávamos nos tratando para o seu amante. As tais chegadas tardias depois do jantar se acumularam. À 1, às 2 da manhã, e da cama eu ouvia você no banheiro deixando correr a água durante muito tempo, muita atividade com o sabonete, tirando a maquiagem, bidê, escova de dentes. Tenho quase certeza de que você voltou a fumar. Com quem? Quem te via sentada a uma mesa na calçada com uma taça de champanhe na mão e um cigarro? Seu jeito de fumar, seu sorriso. Era isso que você tratava de apagar na parada técnica do banheiro. Uma vez você chegou a tomar banho antes de ir para a cama. Uma noite você estava cheirando a uma colônia forte, mas sou muito obsessivo com cheiros, hipersensível, e pode ser que fossem os beijos de cumprimentos no jantar de fim de ano. Onde estaria seu coração no meio de todos aqueles cardiologistas? Ela trabalha, né, com médicos. Você se fechou ainda mais, se escondeu dentro de si mesma e me revolveu para ver se achava defeitos em mim. Quando eu saía dos eixos por ciúme, tinha vontade de te escrever um e-mail com instruções e alguns conselhos de como ser amante. Não só você precisa estar depilado e impecável, como tem que levar na bolsa uma calcinha limpa de reposição, usar o bidê antes e depois de cada trepada, controlar a obsessão, adiar o encontro quando está menstruada, bloquear o celular. Amantes não menstruam, não telefonam para o amado, não dão presentes, não mordem na cama, nem usam batom ou perfume, não deixam rastros na superfície do corpo, só marcam com fogo no prazer, ativam o sistema nervoso central, incendeiam-no por dentro. Esse é um trecho, então, mais light, assim, do Pedro Mayral. O nome do livro é A Uruguaia. Professor. Mas, viu, tu também fugiu, então. Tu disse que era só Argentina, mas o nome do livro é Uruguaia. Mas hoje não. Não, tá bem. Falando nisso, pô, o Diego tem 40 anos. Fez 40 anos agora, né, Diego? É verdade. Cara, quando nós começamos o Sarau, décadas atrás, a Kátia e eu éramos jovens quarentões. Né, Kátia? Sim, e o Diego estava no maternal. Pô, eu posso ser considerado um quarentinha, né? Assim, fiz 40. Não quer ser quarentão, viu? Já tá querendo diminuir a idade. Não. 40 acabou o assunto. Entende? Então, 40, sem aumentativo. Não, quarentinha. Eu me lembrei aqui, eu estou com um texto da Natália Protásio, que se chama Isolamento Sexual. Mas agora, conversando com vocês, eu me lembrei do Caíto Manier. O Caíto. Pô, vou ler o Caíto, tá? Só para em homenagem aqui à nossa saudade dele. Caíto Manier é o Rogerinho do Engá, como é que se chama? Do Choque de Cultura. Choque de Cultura. E é um cara que a Kátia descobriu que... Assim como o Anderson França, aliás, vocês devem muito a minha pesquisa. É verdade. A Kátia achou esse Caíto Manier, que é um cara genial, já antes, ele é como texto, assim, como autor de texto. E a Kátia descobriu que ele tinha um site
que nem me lembro mais como é que se chamava. Antipropaganda. Antipropaganda, exatamente. E ele inventou o baralhinho do momento. O baralhinho, para os nossos ouvintes aqui que estão chegando agora, que não sabem dessa história, o baralhinho do momento era um baralhinho hipotético, um baralho, mas com cartas específicas, assim, inventivas. Cartas que o cara tinha que guardar no bolso para usar na hora certa. Entendeu? Então, aqui eu vou... E ele escrevia qual era a origem da carta, o que significava ou como usar a carta. Né? Tipo, uma lá que eu me lembro agora é aquela Arturo Parabéns. Né? Quando tu vai numa festinha, não sei o que, vai ficar comendo, bababá, e de repente tu cai fora, tu tá querendo cair fora porque já comeu o que tinha que comer, o salgadinho e tal, e aí vem um cara com a carta Arturo Parabéns, ou seja... Daí, essa é uma carta que tem um sexo, aqui na verdade é um sexo falhado, que é uma boa imagem, aliás, para sexo nos tempos da pandemia, hein? Que a carta não mete essa. Então eu vou ler agora. Essa carta é uma boa para expressar concretamente o sentimento de choque numa situação contraditória. O número 2 é o número da carta. Né? Bom, a carta não mete essa serve para você tentar trazer para a realidade alguém que perdeu essa noção. Ou você pode jogá-la para tentar reverter o curso de acontecimentos que, pelo que você está vendo, está correndo para um buraco. Ou ainda para confirmar se o que aconteceu, se o que a pessoa disse foi mesmo a vera. Logicamente que tudo depende da interpretação. Não mete essa é mais um desabafo do que resultado. Então ele vai dar um exemplo ilustrativo. Quando usar a carta, não mete essa. Gatinha maravilhosamente gata, totalmente sensacional, vestida com uma saia muito inteligente, não para de olhar para você numa festa na casa de amigos. Isso é do tempo da festa na casa de amigos ainda, né? Não é agora. Você que há pouco tempo perdeu o medo de viver, vai direto na caipifruta de kiwi, limpa a boca com as costas da mão, estala os dedos e parte para cima. Chega com a verdade no olhar, mas começa manso. Oi. A gata revela uma pupila de quem está vertendo água pela fenda. Ele responde perguntando: você não está achando essa festa chata? Tem um samba lá no Democráticos que eu quero ir, você me leva? Você pensa em mandar a carta, não mete essa agora, mas sente que seria desperdício de oportunidade. Levo tudo. Ela acha a sua forma de falar divertida, tem uma pupila que vai de cima embaixo, pega a boca, pega a sua mão e vocês três deixam a festa. No elevador, você já tenta dar o soviético. Fizemos toda uma discussão. Toda uma discussão. O soviético deve ser o beijo na boca. Né? Você tenta dar o soviético, mas ela para você com o dedinho na sua boca. Você chupa o dedinho dela de maneira grosseira e libidinosa, quase perde a linha, mas ela fecha os olhos, geme discreto e o espelho e o elevador ficam completamente embaçados com o clima que sobe. Na saída do prédio, o porteiro é pego de surpresa pela saia inteligente e treme, abre a garagem de baixo, fecha a garagem de cima, liga o alarme, interfona para o play, liga a bomba d'água, até que finalmente acha o botão do portão e vocês saem. Ela na frente, você atrás, apreciando a saia que era realmente muito inteligente. No carro, você se solta e fala. Ela ri de tudo. Quando não ri, ela te olha fixamente. Você repara que a pupila dela aumenta conforme o tempo e o clima sobem. Você discretamente liga o desembaçador traseiro, joga água no vidro, liga e desliga o alerta, e toda vez que você pensa em se aproximar para beijá-la, ela se antecipa, filha da puta, vira para frente e começa a rir de novo. Mas ela, de repente, bota a mão na tua perna. Tua calça estufa e você para na frente do Democráticos. Ela limpa o vidro com a mão fechada, vocês veem pelo círculo que o samba está bombando. Você já pensa no pior, quando ela sair do carro com essa saia, com essa pupila, com esse vapor, o nego vai cair jantando, não vai sobrar nada. Mas, de repente, a gata manda: tá muito cheio, vamos para o Odisseia. Você engata a primeira, exemplo ilustrativo longo, ele está dizendo, né? E mete para o Odisseia, ninguém na porta. A gata olha para você dentro dos seus olhos, tua calça estala na costura e ela mete: quer saber? Vamos lá para casa. A gente bota uma música e faz a nossa própria festa. Você mete uma primeira tão rápido que o carro quica e a gata é apresentada ao para-brisa. Pau!
mas o para-brisa é forte, a gata é louca e ela começa a rir de novo, você também, só que de desespero, de loucura. Ela abre a bolsa, tira uma mini garrafa de mini chivas e vira. No final ela manda, eu moro na Barra. Você respira e vai, primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e vai direto de quinta. Você fala pouco, mas ela ainda ri de tudo, dando essa roncada no retorno de vez em quando. Tem que fazer a roncada. Ela faz... Você para finalmente na frente do prédio. Poder aquisitivo forte, o segurança revista tudo, libera, vocês sobem. Ela bate palma, a porta desliza, a lareira acende, a música sobe e a gata entra a casa dentro dizendo que vai tirando essa roupa. Você se serve no bar, olha ao seu redor e não acredita. Sofazinho campeão, essa é muito boa, né? Sofazinho campeão, já imagina logo a posição bombada e engasga no primeiro gole de uísque puro sangue. A gata retorna numa microtransparência 10 vezes mais inteligente que a saia. Encosta em você, pega o seu copo, vira tudo, te olha, só pupila, você vai beijá-la e ela se afasta. Poxa, cara, eu terminei há pouco tempo um relacionamento de 2 dias e estou meio confusa ainda. Você é legal, hiper divertido, mas não posso. Eu só queria mesmo conversar, falar sobre as aflições do mundo e você acabou confundindo as coisas desde cedo. Eu mamei, me diverti mamando, mas agora não sei. Meu amigo, você não só puxa a carta, não mete essa, como você pula em cima da carta, não mete essa, e fica sapateando em cima da carta. O que, para sua surpresa, faz um barulho que aumenta a lareira ao máximo, pisca as luzes da sala em estrobo, faz a música tocar ao contrário, e para você que nunca tinha visto o inferno, o lugar fica bem convincente. Você sai correndo e desce pelo elevador, ouvindo, já diminuindo, a gargada descontrolada da gata, com aquela roncada gostosa no retorno. É isso aí. É muito bom. Não mete essa. É muito bom esse cara. Né? Muito bom. Não, o pior é que agora, enquanto você estava lendo, eu fui olhar aqui, ele tirou o site do ar. Então, quem tem, quem não tem, entendeu? Nós temos tudo. Eu tenho aí, eu estou contrabandeando baratinho. eu tenho várias, mas eu não tenho tudo. Ele simplesmente tirou, não tem mais o site. Mas eu baixei acho que todas as cartas. Né? Era muito professor. É, muito legal. Inclusive no nosso livro, aliás, vamos sortear, deixa eu pegar aqui, ó. No nosso livro tem um trecho de o baralhinho do momento. Eu até tive que entrar em contato com ele para pedir autorização, né, para fazer. Ele falou ok e tal, e ficou por isso mesmo. Também não se mostrou muito entusiasmado com... Bem, o livro era para ter saído quando a gente fez 10 anos, né? E saiu quando a gente fez 12. 12, é como dizem os caras. Mas saiu, né? E esse ano é o ano do 22. Esse ano é o ano do 22. 12 mais 10, né? Pô, eu não sei onde isso vai parar, mas vamos lá. E o Ocidente agora reabriu num formato assim, muito parecido com o que era quando abriu no começo, lá em 1980, né? Então, são com mesas e não tem festa e música. Tem algumas coisinhas para comer. Ele criou um ambiente lá no que era o chamado de fumódromo, que era um terracinho. Né? E as mesas na rua, mesas na rua. Enfim, tá funcionando de quinta a sábado, parece. Ai, saudade de uma aglomeração, né? Louca por uma aglomeração. Então, vem na hora H e no dia D vai dar tudo certo. Falta pouco, né, professor? Vai, Diego. Tá, eu vou ler aqui um livro que eu sempre recomendo, assim, acho super inteligente, divertido, que é um livro do Gaita Lins, O Voyeur, é um livro aqui de 2016, eu acho, uma coisa assim, que conta, tem uma história dentro da outra, assim, né, mas basicamente o Gaita Lins recebe uma carta um dia lá nos anos 80, de um cara que escreve para ele. O Gaita Lins já é conhecido, um jornalista, um cara que escreveu livros de jornalismo literário, digamos assim, importantes, premiado e tudo mais.
E aí o cara diz, olha, o negócio é o seguinte, eu desde 65, acho que é alguma coisa assim, 68, eu tenho um motel meio de beira de estrada na região de Denver, Colorado, e esse motel virou uma plataforma de observação minha, né? Ele fez todo um esquema para conseguir enxergar dentro dos quartos sem ser visto, basicamente com o lance da sistema de ventilação. Então ele fica na laje, né, do motel, e ele consegue enxergar pelas frestas. E aí ele faz disso uma grande obsessão, enfim, é uma obsessão meio comum, né, o fato de querer observar outras pessoas, só que ele acha que está fazendo um grande trabalho científico, assim, ele faz anotações e tudo mais. Então o livro do Geita Lees ele intercala a história desse cara com as anotações que o próprio Gerald Foss vai fazendo. E aí eu vou ler uma delas aqui, que é um momento aqui que eu acho super interessante, que ele de fato acha que está fazendo grande observação científica. Assim. Tem um momento que ele diz nos diários, né? Fiz alguns cálculos a respeito da frequência sexual e o resultado está a seguir. 12% de todos os casais observáveis no motel são altamente sexuados. 62% levam vidas sexuais moderadamente ativas. 22% têm pouco impulso sexual. 3% não têm nenhuma relação sexual. Uma vez que não há nenhuma outra maneira de medir isso corretamente, concluí que um casal é altamente sexuado se apenas um dos parceiros é agressivo. Mas na maioria das vezes, nos 12% incluídos nessa categoria, é provável que ambos os parceiros se qualifiquem como altamente sexuados. E como exemplo disso, cito um casal de Wichita, Kansas, que dividiu a única cama do quarto 6. O marido é um homem branco de 1,80 m, 30 e poucos anos, e sua esposa é uma loira simpática de 1,72 m e pele clara. Coloquei-os no quarto 6 às 5 da tarde. Na recepção... Como é que ele sabia dessas alturas? Ele deduzia, né? Eu acho que ele deduzia, porque imagino que na ficha do hotel não tem... Ou talvez o cara fosse tão perturbado que na ficha do hotel tivesse, inclusive, a altura. Mas acho que ele deduzia, né? Coloquei-os no quarto 6 às 5 da tarde. Na recepção, ambos se mostraram muito faladores e extrovertidos. A primeira coisa que o marido me perguntou enquanto assinava a ficha foi: onde fica o melhor restaurante por aqui para comer lagosta e filé? Nunca entendi muito bem, misturar lagosta e filé parece que não combina, mas eu também não tenho um paladar tão requintado assim. Ou talvez seja já um código sexual importante, né? Lagosta e filé. Uma coisa mais elementar, um queria lagosta e outro queria filé. Pode ser isso, professor, verdade. Mais tarde, depois que voltaram do restaurante... Sabe como é que é, Diego? Eu casado com uma vegetariana, sendo eu carnívoro, sempre tem que pensar nessas hipóteses. Entendi, verdade. Desculpa. Eu já estava misturando tudo no prato ali, né? Mais tarde, depois que voltaram do restaurante, da passarela de observação, ou seja, de cima lá do forro, né, olhando para baixo, eu a assisti ir ao banheiro, deixando a porta aberta. Ele ficou na porta do banheiro perto dela, e enquanto estava sentada no vaso sanitário, ela estendeu a mão e começou a acariciar seu pênis por fora da calça. Ele sorriu e perguntou: você está com tesão de novo? Estou sempre com tesão, disse ela. E quando ele se aproximou, abriu o zíper de sua calça, tirou para fora o pênis e começou a chupá-lo, ainda sentada no vaso sanitário. Era uma perita em felação. Fez o marido ter um orgasmo de pé em menos de 5 minutos. Sinto o gosto do alho que você comeu no jantar em seu sêmen, disse ela. Ora, disse ele, você quase arrancou meu estômago para fora. Mais tarde, na cama, enquanto assistia a TV, ela constantemente segurava ou acariciava o pênis dele, que permanecia flácido. Mas depois que ela o pôs na boca, ele teve outra ereção. Ela então montou na posição superior feminina e controlou os movimentos até ter o que pareceu ser um super orgasmo. Ele não teve orgasmo nesse momento, mas depois mudou para uma posição superior masculina, percebam os termos técnicos, né? E teve um orgasmo, o segundo nas últimas 2 horas. Conclusão, escreve o cara. Esta esposa possui definitivamente uma grande energia sexual. Ela não tem inibições e seu marido é aparentemente suficiente para ela. Provavelmente um bom casamento e uma situação feliz,
sem ele conseguir mantê-la satisfeita. Se ele conseguir mantê-la satisfeita. Eles são um casal super interessante, quem dera tivessem ficado mais tempo. E aí esse é o voyeur do Gay Talese, mas é claro que uma das coisas que tem de mais interessante também no livro é o fato de que ele observa tanto as rotinas, os hábitos sexuais, e percebe que no fim das contas, no mais das vezes, observar as pessoas de um buraco de um hotel é algo absolutamente sem graça, as pessoas assistem TV, se dão mal, e assim por diante, né? Mas é isso, é um baita livro, eu recomendo muito mesmo. Abre o microfone aí, Kátia. Beleza. Eu me lembrei desse livro aqui, que é uma coletânea do Planeta Diário, né? Mas, cara, é muito escroto, entendeu? Porque, além de ser um humor assim, completamente machista, sempre a mulher é colocada numa situação de débil mental, a gostosona débil mental. Tem só coisas assim que eram piadas recorrentes que hoje fica meio complicado de aceitar, entendeu? Muita homofobia. É daquela história do Calor na Bacurinha, não? Exatamente, tem aquela série Calor na Bacurinha, que, aliás, não é assinada aqui, mas era feita pelo cara que... Como é que é o nome dele? Que era casado com a Fernanda Young, Alexandre... Esqueci o... Não é assinado, aqui não aparece o nome dele. Aliás, muitos textos não são assinados. Ele era, assim, uma coletânea, né? E só aparecem os nomes dos bambambãs, assim, Marcelo Madureira, Reinaldo, Hubert, Cláudio Paiva, mas não sei, tinha essa coisa. Bom, eu vou ler um troço que não tem nada a ver com sexo, porque que eu acho que isso aqui ainda dá para ler. É engraçado, também não é super engraçado. A pessoa vai começar a desqualificar o troço que vai ler. Eu vou ler porque é mais ou menos engraçado. Economia popular, formas alternativas de sobrevivência. Hoje em dia, todo mundo está ganhando uma miséria no trabalho. É um momento de grande criatividade, todos botam a cabeça para funcionar e inventam 1000 maneiras de defender algum por fora. Isso é o que chamam de se reinventar, né? Hoje, atualizando o vocábulo, assim, essa coisa, né? Mas... a dureza e a miséria da classe trabalhadora é histórica no Brasil, né? Aí o cara dá umas alternativas, uma delas é vender mel. Eu acho que não vai ter graça. Agora já está tendo. Agora já está tendo. Tá. A venda de mel não dá muito dinheiro. Na verdade, não dá dinheiro algum, a não ser que você tenha uma família muito grande ou uma avó bondosa que se dispõe a comprar toda a produção. A vantagem Isso na época era, nos anos 80, isso era mesmo uma alternativa. Muita gente pensou nisso. Vou produzir mel. Isso, né? Era uma coisa... valeu aí, professor. A vantagem de vender mel é que seu pai não pode mais dizer que você é um vagabundo, acorda à tarde e não faz nada. Você produz mel e faz cera. Nas horas vagas, faz vídeos. Também fazer vídeos era uma coisa, né, dessa época. O único gasto que você tem é com uma bata indiana e a flauta doce. Mas é só decorar uns nomes de flores, aça-peixe, eucalipto, ipê amarelo, pessegueiro. O único trabalho que você tem é de transferir o mel que você comprou no supermercado para uns vidros de azeitona. Tem um outro aqui que é travesti. São, então, sugestões de atividades. Para você que sonha em correr o mundo, conhecer novas pessoas, mas não pode ser aeromoça, pois tem pau grande e usa óculos, o travestismo é a profissão ideal. Muitos pais de família têm usado essa fórmula para poder levar a esposa para conhecer a Europa. O travesti é como militar, você pode ser da ativa ou da passiva. O uniforme não tem graça. Antigo isso aí. É antigo. O uniforme também é caro, mas é necessário uma boa apresentação. Aí tem um outro aqui que é assim, é uma atividade que eles sugerem para ganhar dinheiro. Nelson Motta. A atividade de Nelson Motta requer muita habilidade.
requer muita habilidade, pois você deve estar sempre na moda sem fazer absolutamente nada. Esse continua atual, essa piada. Continua, essa continua. Alguns hindus passam anos fazendo jejum em cima de uma montanha, meditando durante todo o dia para descobrir como se tornar um Nelson Motta e se dar bem com a Marisa Monte. Profissão ideal para baixinhos. Os Nelson Mottas, assim como os Jorge Benjor, vivem anos sem jamais envelhecer. Ele acabou de lançar um livro, né, que é virado para o cu, para a lua, sei lá, uma coisa. Ai, que saco. Uma coisa meio asquerosinha. Não, enfim, e o Jorge Benjor, agora eu li aqui, me lembrei, o Jorge Benjor mora no Copacabana Palace, vocês... Sério? Sério? Aí o Copacabana Palace fechou com a pandemia e só estava aberto a ala em que ele estava com os funcionários para atender. Ele mora no Copacabana Palace há muitos anos. Tá? E a grana? E a grana, professor? E a grana, professor? Eu acho incrível isso. Eu amo isso. Né? Tá, e a última atividade aqui dessa minha coisa sem graça, formas alternativas. Essa do Nelson Motta foi boa, né? Muito. Foi. Que também continua bem atual, é deputado federal. Apesar de não exigir nenhum requisito, nem ler e escrever, o deputado é bem remunerado e não trabalha, a não ser quando está roubando. Meio sem gracinha, mas era o que tínhamos para o momento, Planeta Diário. Mas tem umas piadas que realmente envelheceram. É impressionante como nós estamos num outro mundo. A gente está num outro mundo. Um grupo de amigos de WhatsApp, um cara que eu não posso mais considerar amigo, mas enfim, o cara botou uma foto, descolou uma foto de vários anões e escreveu assim: protesto organizado contra a palavra gigante no hino nacional brasileiro. Cara, não dá mais. Não dá. Não dá. A gente, eu acho que esse foi o único aspecto em que, de alguma forma, o mundo melhorou um pouco, entendeu? Porque a gente foi ficando mais consciente, mais cuidadoso, né? Porque isso tudo era tratado assim. Absolutamente. A condição da mulher, dos gays, das pessoas com deficiência, tudo era tudo piada, entendeu? Era tudo um lixo. Então, hoje se tem um pouco mais de consciência, embora com o nosso atual... nem vamos falar disso para não dar aquela brochada geral. Tem que dizer o seguinte, esses dias eu entrei numa postagem do Guto Leite, nosso querido amigo Guto Leite, meu colega, e o Guto dizendo assim que estava desistindo do Brasil, sei lá o quê, que como ele... que tem até emprego estável, estão pensando em sair do Brasil. Aí eu entrei e digo, porra, que história é essa, cara? Como assim sair do Brasil, bicho? Que história é isso? Aí ele disse, não sei o que e tal, do horrível que o Brasil, não sei o que. Eu digo, não, peraí um pouquinho, isso não é um Brasil, isso é esse governo, entendeu? Cara, não, pai, eu realmente fico impressionado, mas é uma coisa também de geração, né? A geração sub-40, a qual o Diego, aliás, não pertence mais. Pois já tô livre dessa. Não, tá no limite ali, bota ele, professor. Uma das coisas que mudou foi isso, assim, né, Kátia? Para nós, esse meio aqui, por exemplo, internet, computador e tal, é uma coisa a qual a gente chegou já muito adulto. A gente já sabia fazer tudo, entendeu? Enfim, passamos a vida batendo a máquina e ouvindo rádio, né? E para quem é sub-40, não, isso aqui veio junto, né? E a outra coisa é que essa geração sub-40, digamos, que tem uma posição parecida com a nossa, é uma geração que viu Fernando Henrique, Lula e Dilma, entendeu? Mesmo que a Dilma tenha feito um monte de merda depois, porra, tu tem uma sequência assim, não, peraí, deu certo isso aqui, né? Estamos organizando, arrumando o país, enfim, né? Aí dá esse repé agora. Aí fudeu. Nós estamos forjados no horror, entendeu? Não tinha eleição nem para prefeito em Porto Alegre. Não, mas é que deu esse repé, e esse repé não é exclusivamente no Brasil, né? Ele é uma onda, assim, que é assustadora, porque, tu vê, mesmo assim, o Trump não foi derrotado
com larga vantagem. Não, foi ali, muita gente gostava daquele troço, daquele discurso, daquele jeito, como aqui, né? Muita gente defende o fulano lá. Então, assim, isso é que dá isso é que eu acho assustador, entendeu? Claro, não podemos desistir, né, bicho? Não vamos desistir. Não tem esse mundo, não tem outro mundo, entendeu? Não tem, é esse, Que conversa é essa? Eu vou para outro lugar. Que lugar? Que lugar? Número 1, tu vai viver como? Tem emprego lá? E o outro lugar também não tem garantia de nada. Entendeu? O que o Anderson França conta muito lá, né, de Portugal, o racismo, a misoginia, todo tipo de preconceito, tudo que ele sofre por ser estrangeiro e negro e pobre, né? Quer dizer, o jeito que os europeus tratam quem não é de lá também não é assim, né? Bom, para um sarau de sexo, esse troço aqui não podia estar mais bruxante. Não, é que agora a gente já está no cigarrinho, né? Já está no cigarrinho, já está assim, quase, já pegando a gilete, no tempo da gilete, para cortar os pulsos, né? Não, mas tudo bem. Eu tenho certeza que o professor Sérgio vai levantar o nosso astral aqui, porque mesmo que ele não tenha podido gravar com a gente aqui eu pedi a ele que gravasse ao menos uma leitura ou duas para nos dar uma levantada no ânimo aqui, então. Mais uma vez, a Kátia Summan me convoca para falar de assuntos escabrosos. Há anos peço para participar do sarau, para falar alguma coisa assim mais espiritual, literatura e metafísica, literatura e o sentido da vida. Mas basta aparecer um tema como obscenidade, erotismo, sensualidade, pecados torpes, enfim, mergulhos no mundo subterrâneo dos impulsos mais primitivos, e a Kátia me convoca. E eu aceito, embora saiba que isso esteja prejudicando a minha imagem, porque certo dia na lancheria do parque, ao entrar, ouvi duas senhoras comentando com um tom de reprovação. Chegou o velhinho tarado. Fala-se de sexo e me chama. Eu selecionei para hoje 3 textos anteriores à Revolução Sexual. Eu poderia até dar um ano desses textos, sobre que se referem esses textos, é 1963. Portanto, ainda de um velho mundo, do ponto de vista moral, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista do autoritarismo e da repressão, sobremodo, sobre as mulheres. São 3 textos curtos e eu vou ler para vocês. Quadro número 1, retrato número 1. O tormento dos interioranos na capital, está falando aqui de um jovem de 15 anos, que era eu, é a viciosa solicitação da carne. O noviço Luiz Oswaldo Leite discorre sobre os súcubos, diabos que adotam formas femininas para tentar homens pios e inclusive santos, quanto mais incautos adolescentes. Por isso, no velho colégio Anchieta, mulheres não entram. Podem ser demônios camuflados. Mesmo nossas mães são recebidas numa capela contígua e ali nos aguardam. O resultado é que aprendemos a instintivamente sentir o cheiro dos seres luciferinos. Às 10h45 de uma manhã tediosa, 2 normalistas penetram no pátio do colégio. Os uniformes do Sévigné são recursos teatrais dos súcubos. Corremos todos, isto é, todos os rapazes de todas as turmas, para as janelas. Os padres, os freis, os fâmulos da escola tentam inutilmente nos deter. Fomos possuídos. Arfamos, gememos, gritamos, grunhimos feitos
porcos selvagens, reviramos os olhos e deixamos escorrer do canto de nossas bocas juvenis a pegajosa baba do desejo. Felizmente, munido de um crucifixo e com expressões do mais culto latim, o noviço Luiz Oswaldo Leite põe os súcubos a correr e, como fantasmas voadores, eles se dissolvem nos portões fechados do Anchieta. Retrato número 2. Quadro número 2. Um dos nossos professores do Anchieta disserta sobre os perigos que rondam a juventude. O mais tenebroso dos vícios é a masturbação. Leva os jovens à desagregação moral, à concupiscência sem freios, à impotência e à loucura. Então, todos nós, instintivamente, escondemos as mãos debaixo das classes. Elas são a prova do comportamento pecaminoso que adotamos. Não há japona, blusão ou camisa capaz de ocultar os pelos que crescem profusamente nos dedos e no dorso das mãos. E sequer adianta cortá-los. Eles sempre voltam como ervas daninhas, como pragas do Egito, e recobrem nossa pele. E assim, pouco a pouco, vamos nos transformando em abomináveis lobos peludos. Quem nos salvará do futuro? Da falta de virilidade, das taras e das perversões? Onde a força terrena ou o milagre divino que afastará de nós o desbragado riso da insânia? Quadro número 3. Longos e assombrosos são os ventos de outubro em Porto Alegre. Por causa deles, devo um pedido formal de perdão às normalistas do Instituto de Educação. Normalistas, eu não tive culpa. Eram os ventos de outubro que faziam vossas saias esvoaçar, descortinando joelhos e coxas, estas particularmente sublimes. Por ter descerrado vossa intimidade, desculpai. Pelo meu olho lúbrico, pela exaltação de meu sangue, pelos pensamentos mais obscenos, desculpai. A verdade, porém, é que outros companheiros de espreita também deveriam proceder a um meia-culpa e que eu saiba não o fizeram até hoje. Com olhos verdes de playboy para disfarçar a miopia, pele cravejada de espinhas, atravessando o lépido corredor dos bondes, lá estava ele, na Osvaldo Aranha, expressão concupiscente, rictus doentio na boca. Voltaire Schilling, o futuro historiador. Quadro número 3. Me perdi um pouquinho aqui e já vou achar. Aliás, esse foi o 3. Quadro 4 e último. Estávamos em cima do viaduto da Borges de Medeiros naquela noite de 1963. Hipnotizados estávamos todos pelas luzes da cidade noturna. Ronaldo Caparelli, Fernando Trinidade e eu, quando nosso amigo Marco Aurélio Barcelos se aproximou e revelou o drama de sua existência. Me apaixonei por uma puta, disse ele. Recuamos assustados, mas ele insistiu. Estou amando loucamente uma puta. Puta!
substantivo feminino, onipresente nas febris insônias dos nossos corpos, palavra causadora de convulsões indecentes que com certeza nos arrastarão para o inferno e das quais não conseguimos fugir. Puta! A puta de cada um, síntese de 1000 mulheres, bocas excessivas, combinações roxas, cinta-ligas, rendas, cetins, seios, bundas, pernas, pelos púbicos e o perfume barato, perfume das putas, perfume do sexo, do ignominioso pecado, da sujeira a que aspiramos e que amanhã de manhã, na missa, tentaremos apagar com orações, súplicas, penitências, mortificações. Amém. Fomos golpeados por aquela revelação que abafava os bondes rugidores que passavam lá embaixo na Borges. Marco Aurélio parecia olhar com ímpetos suicidas para a avenida. Aqui no viaduto, suicidavam-se os desesperados do amor e os que pecavam contra a castidade. Abraçamos o réprobo para consolá-lo. Sabíamos que mergulhara na luxúria, que se infelicitara no gozo e que se acercara da lepra. Por isso o cheirávamos, a cata dos odores da puta. Mas ele fedia simplesmente a círios, a velas, a incenso da capela do colégio, onde há 3 dias rezava, implorando pela infinita misericórdia divina. Que Nosso Senhor, pedia ele, o livrasse da grandíssima puta. Naquela longínqua noite, acho que era de maio de 1963, nenhum de nós conseguiu dormir. Valeu, Kátia. Um abraço a todos. Bom, esse então foi o nosso sarau de hoje, foi o que deu para fazer, né? E mais alguma coisa vocês querem dizer? Aquele lembrete final do nosso Pix, né? katia@radioelétrica.com, a conta ali embaixo, curtam, aqui. Sininho positivo e tudo mais. Isso eu descobri que esse negócio do sininho é importante, porque, sei lá porque, esqueci, mas é bom. Faz aí legal, o sininho. clica ali, né? Clica ali, pô, não custa nada, né? E a gente vai ter agora uma canja bem bacana de uma guria que é bem jovem, 24 anos, ela é de Santa Catarina, está morando em Porto Alegre há alguns anos, 4 anos, e ela cresceu de uma família musical, começou com teatro, e ela é compositora, atriz e professora. E o nome dela é Débora Araújo, ela gravou 2 canções para a gente, vai mostrar também um vídeo, um clipe que ela fez assim meio caseiro, muito bacana. Ela compõe e canta super bem, e aí isso eu acho, fico muito feliz de o sarau poder proporcionar, né, de trazer artistas assim completamente consagrados, como a gente já trouxe a Fernanda Takai, Nausete, cantores, o Vitor Ramil, Humberto Gessinger, Ney Lisboa, e também trazer artistas novos que estão começando e que essa sempre foi uma onda bem do sarau, assim, que, enfim, né? Vamos nessa, então, feitoria. Então, valeu. A gente fica com a Débora Araújo até semana que vem. Até semana que vem. Oi, eu sou a Débora Araújo, eu sou atriz, cantora, compositora, professora. E nos últimos anos, morando em Porto Alegre, eu trabalhei em alguns espetáculos como atriz, em outros como cantora também. E no momento, meu foco são as composições, são as músicas autorais. Eu tô amando criar arte e colocar pra fora tudo isso que tá aqui dentro. E eu vou começar cantando uma música da Jade Baraldo, que é uma artista que eu admiro bastante.
quero bem molhada, olhando na minha cara, pela sala pelada, com um cigarro na boca, queimando a madrugada, falando e indo à toa. Não tem pra ninguém. Te pego desejando, roçando e viajando, de olhos fechados, tá querendo me dar nada. Nada vai separar nós dois, mais ninguém. Mundo de desejo proibido, desperta os meus instintos, me beija, me deixa por um fio cada vez mais fundo. Nós dois, mais ninguém, só nós dois, mais ninguém, só nós dois, mais ninguém. Na mira eu já tava, história escancarada, se diz não vai dar em nada, me tirando de louca. Entrei na sua tara, negar até destoa. Não tem pra ninguém, provoco o seu lado de lado pra encaixar. Tá doidinho naquele estado, querendo me apertar. Tá tudo escancarado, só falta nós embrasar. Não tem pra ninguém. Um mundo de desejo proibido, desperta os meus instintos, me beija, me deixa por um fio cada vez mais fundo. Nós dois, mais ninguém, só nós dois, mais ninguém, só nós dois, mais ninguém, só nós dois, mais ninguém. Agora eu vou cantar uma música autoral, a primeira que eu vou lançar ela daqui a pouco, mês que vem tá vindo aí, me acompanhem. Ela se chama Emoções. Oh baby, baby, vem me amar. Eu gosto de tirar a roupa na tua frente. Oh baby, baby, vem olhar. É de pertinho cada linha desse corpo que sente. São tantas, são várias, são outras emoções. Quando eu tô, são tantas, são várias, são outras emoções. Quando eu tô com você, oh baby, gosto de ficar abraçado na tua pele, a minha pele, mistura quente, um cafuné pra relaxar. O tempo passa, a gente fica nessa história, vou pra lá, vou pra cá. São tantas, são várias, são outras emoções. Quando eu tô, são tantas, são várias, são outras emoções. Quando eu tô com você.
woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we hers. When I get up off this ground, I shake leaves back down. Brown, 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 till I'm clean. Then I walk what I'll be saying about the tree, by a middle of breeze for about a mile. I'm headed to town, town, town in this style, with all my favorite colors, yes ma'am. I got all my favorite colors right on. All my sisters and my brothers, see like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me. See my favorite colors. My sisters and my brothers, see like no other. All my favorite colors. Now take me to the other side, where the baby blues butterfly and gray clouds, all white walls, a blue sky. We're gonna fly, we feel alright. Somebody help me feel alright tonight. And we're going ooh, 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 yeah. And it sounds like ooh, 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 yeah. The least I can say, I anticipate a homecoming parade. We had a gay in the morning, with all my favorite colors, yes ma'am. I got all my favorite colors right on. All my sisters and my brothers, see like no other. All my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me. See my favorite colors. Ooh, my sisters and my brothers, all my favorite colors. Oh, 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 take me to the other side, when the baby blues bird fly and gray clouds, so white walls, so blue sky. We're gonna fly, we feel alright. Eu te quero bem molhada, olhando na minha cara, pela sala pelada, com um cigarro na boca, queimando a madrugada, falando e indo à toa. Não tem pra ninguém, te pego desejando, roçando e viajando.